E agora vamos falar sobre estudos epidemiológicos. Talvez seja o assunto mais temido de preventiva, porque são cálculos difíceis, é um assunto que a maioria das pessoas não entende, mas ainda bem que cai pouco em prova. Agora, se você está prestando uma prova que vai ser muito concorrida, a sua especialidade é muito concorrida, a prova que você vai prestar é uma prova muito concorrida, infelizmente você tem que dominar esse tema. Porque se ela cair, vai fazer a diferença entre aqueles que se prepararam bem e aqueles que estudaram só, por exemplo, os principais assuntos, tá? Então, a maioria das questões pode perguntar ali sobre o percurso de estudo científico, falando sobre quais são os níveis de evidência, sobre análise, execução, como é delineada as pesquisas. Dificilmente vai cair uma questão sobre estratégias de amostragem, conceitos de amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática, por conglomerados. Isso não, geralmente não é cobrado em prova, muito menos os conceitos dos tipos de variáveis, tipo, essa variável é quantitativa, é qualitativa, e a dependência dessas variáveis geralmente não cai. O que provavelmente cai são os conceitos a partir dos cálculos, como, por exemplo, os conceitos das medidas, de moda, média, mediana, das medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão, tá certo? Não necessariamente para você definir, mas para você interpretar em um artigo, em um trabalho, ou alguma evidência que ele trouxer na prova, tá certo? Intervalo de confiança já cai menos em relação a esses conceitos, mas um que cai bastante, por exemplo, é o erro padrão, tá certo? Então, pode cair para você, tá ok? Alfa e p-valor são conceitos sobre os intervalos, o nível de significância, certo? Que é definido pelo pesquisador no início do estudo, então isso cai muito pouco. Isso aí cai muito pouco. P-valor, probabilidade de resultados, aí cai muito pouco. O que cai realmente é o quê, pessoal? São as medidas dos estudos, certo? Prevalência, incidência, risco relativo, odds ratio, como calcular a razão de prevalência, isso cai. Isso talvez dos estudos epidemiológicos, essa análise mais quantitativa, ela cai mais. A magnitude da associação, talvez, mas dificilmente vai cair na prova esse conceito. Agora, esse aqui de vez em quando cai, tá certo? Que é o forest plot, que é o gráfico aí da floresta, tá bom? Para você entender visualmente os resultados de uma meta-análise. Isso geralmente cai e você precisa entender bem, certo? Por exemplo, se a linha do intervalo de confiança ela cruzar o valor 1, você não tem associação significativa. Então, praticamente é isso. Cruzou, por mais que ele esteja mais para um lado, como um fator protetor, para o outro, como um fator de risco, mas se ela cruzar a linha do valor 1 ali, então você não tem como dizer que tem uma associação significativa, tá certo? Em relação a essas outras medidas, dificilmente cai, mas dentre elas, entre a redução relativa do risco, redução absoluta do risco, número necessário de tratamento, o mais importante é o número necessário de tratamento. Isso você precisa, talvez, desse dominar aí, tá certo? Escolha do teste estatístico dificilmente cai, eles não cobram isso, tá certo? Mas é bom você ter um conhecimento bom, até para a vida, né? Para os estudos, se você for fazer alguma pesquisa. Se você já fez alguma pesquisa, provavelmente você vai se dar bem em relação a esses assuntos. Então, tá aí as principais considerações sobre estudos epidemiológicos.